Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. A série que vamos dar início agora, ela foi há muito tempo pensada por mim. Há muito tempo que eu desejava realizar um oferecimento como esse. Compartilhar com os amigos uma seleção de ditos, de ensinamentos de um maravilhoso santo, muito importante para a minha vida. E as coisas acontecem no tempo que devem acontecer, não é? E eu tenho a esperança de que o momento de realizar essa série seja agora, pela graça de Deus, que os melhores frutos possam ser, não é? Alcançados por aqueles que estão destinados a essas mensagens. E eu tenho a esperança de que seja muito bom. Eu estou falando aqui da reunião de alguns ditos, de alguns ensinamentos, aforismos, do maravilhoso ancião Tadeu de Vitovinica, ancião e arquimandrita Tadeu. Arquimandrita é um grau do clero monástico na Igreja Ortodoxa Oriental, na Igreja Bizantina. O arquimandrita é um monge que é presbítero e que já tem assim mais tempo. É da classe dos arquimandritas que os bispos são eleitos na Igreja Ortodoxa Oriental. Na Igreja Ortodoxa Bizantina, né? Para não confundir com a Igreja Ortodoxa não calcedoniana. Eu tenho a impressão que também na Igreja Ortodoxa não calcedoniana os títulos são esses, mas eu vou me ater aqui à realidade daquilo que eu conheço mais, que é a Igreja Bizantina. A maioria de vocês sabe, né? Durante muitos anos eu fui um ministro religioso da Igreja Ortodoxa Russa, então essa realidade da Igreja Ortodoxa é mais familiar para mim. E ancião é uma maneira de caracterizar alguém que no cristianismo oriental tem o carisma da orientação espiritual. Não é um título oficial, não é? Mas e não tem nada a ver com a idade da pessoa. Você pode ter alguém que seja jovem e seja visto como um ancião. Aquele que pode orientar, aquele que pode ter a paternidade espiritual. Na igreja de tradição grega, a orientação espiritual, a confissão, ela não é dada a qualquer sacerdote, não, a qualquer presbítero. Ela é conferida por um tipo de reconhecimento de que alguém tem esse carisma. Então aqui nós estamos falando de alguém que foi identificado como um capacitado para dar aconselhamento espiritual e que era um monge e sacerdote, o ancião Tadeu de Vitovinica. O ancião Tadeu, ele nasceu, se não me engano, em 1914 e faleceu em 2003. Teve uma vida longa. Ele nasceu na Sérvia, ainda Iugoslávia, né? Naquele tempo, ainda reino da Iugoslávia. E de uma família pobre e religiosa, minimamente religiosa. Naquele tempo a sociedade toda era mais religiosa. E o ancião Tadeu, na época, ainda o menino Tomé. Ele nasceu prematuro no dia de São Tomé. E recebeu o nome de Tomé. Ele perdeu a mãe muito cedo e o pai se casou com uma outra mulher. E essa mulher não tratava muito bem do pequenino Tomé. Ele apanhava bastante. Não tinha um lar muito amoroso, não. Lamentavelmente. Muitas vezes ele fugia de casa para não apanhar e teve uma infância um pouco sofrida. Quando chegou na adolescência, próximo já da vida adulta, ele acabou sendo diagnosticado como tendo uma doença irreversível e que levaria ele a falecer em 5 anos. Uma notícia devastadora para a esmagadora maioria das pessoas. E o jovem Tomé então decidiu viver os seus últimos anos de vida dedicado inteiramente a Deus e buscou um mosteiro
para se tornar um noviço. Como podemos perceber, foi revertido esse quadro e ele viveu muitos e muitos anos inteiramente dedicado à oração, à vida espiritual. Ele conviveu com monges de origem russa e teve contato com vários pais espirituais importantes do seu tempo. E logo desenvolveu uma vocação notória para o monasticismo, se tornou mesmo um monge. E depois foi ordenado dentro do monasticismo ao diaconato e depois ao presbiterato. O ancião Tadeu, ele sempre foi uma pessoa muito humilde, sempre foi uma pessoa muito consciente de que o verdadeiro organizador da vida é Deus, de que nós somos instrumentos do Senhor. E toda a sua vida, toda a sua jornada de muitas venturas e desventuras foi conduzida por esse senso de humildade, um senso de completa dependência de Deus. Mas muitas passagens da sua vida demonstram esse espírito. Ele era já um monge, um hieromonge, quando a Alemanha nazista controlou a área ali onde ele vivia. Ele foi aprisionado, ele e outros membros da igreja. Ele passou então por essa grande dificuldade, grande risco de vida, mas sempre com uma confiança muito grande no Senhor. Ele escapou dessa situação. Ele certa vez teve uma transferência para o Monte Athos, a comunidade monástica mais importante do cristianismo bizantino. Ele queria muito ir para o Monte Athos. É o sonho, não é? De muitos monges. E chegando lá, ele não foi muito bem tratado. Houve uma certa ciumeira, uma certa dificuldade. E ele foi meio que repelido. Mas você pode perguntar, entre monges isso existe? Existe, porque são seres humanos, né? E muitas vezes, né, a ideia de pertencer a alguma coisa, né, em uma estrutura religiosa faz, né, obscurecer o sentido de comunhão com Deus. Mas o engraçado é que o padre Tadeu, agora, não mais o jovem Tomé, compreendeu que aquela sua experiência ruim no Monte Athos não era em virtude do problema das pessoas, mas sim em virtude dele ter sido muito voluntarista e ter buscado isso sem o mandato divino, sem o mandato de Deus, sem a graça do Senhor Jesus, da Virgem Maria, a qual ele era muito devoto. E isso é muito bonito, porque a maneira como nós normalmente vemos as coisas é que se nós somos maltratados é a culpa dos outros. E não que isso não seja verdade muitas vezes, mas é muito bonito a gente poder perceber que alguém tem tanta confiança no controle de Deus sobre as coisas, que pensa que quando as coisas não vão bem é porque a gente quis ser teimoso e a gente quis agir para além da vontade do Senhor. O ancião, ele voltou para a Sérvia depois e esteve em muitos lugares e muitos mosteiros, sempre não desejando ter grandes posições de liderança e de maior protagonismo, muito tímido, muito calmo, muito sereno, muito modesto. Mas os seus dons eram visíveis e ele foi, então, sendo conduzido para funções de ser o principal sacerdote de uma igreja, de um mosteiro, ser um abade e ser orientador espiritual. Né? E ele era muito obediente, não é, às ordenanças dos bispos, da hierarquia, então ele tudo fazia nesse espírito, né, de que deveria cumprir com aquilo que era determinado, como uma forma de estar sempre obediente a Deus. O ancião, ele
realizava, né, o serviço como presbítero, a Divina Liturgia, sempre com muito respeito, sempre com muita solenidade, sempre com muito amor, sempre com muita entrega, numa igrejinha pequena, numa igreja modesta, fisicamente modesta, mas, né, refulgente de espiritualidade por causa do padre. E quando os serviços não estavam sendo realizados, ele era sempre alguém que recebia todos. Recebia todos independente de qualquer coisa. Não estava perguntando se a pessoa era isso ou aquilo, mas sempre queria ouvir as pessoas com muita atenção a cada indivíduo, conversando com todos e iluminando as vidas com soluções simples e todas elas sempre conectadas com a pureza do Evangelho. Esse caráter, né, do ancião de sempre estar disposto para as pessoas, sempre servir para as pessoas, alimentação, comida, embora ele mesmo não comesse nada depois das 3 horas da tarde, o mosteiro na qual ele estava, a igreja na qual ele estava, sempre servia 3 refeições para todos os peregrinos. Pessoas cansadas que chegavam, ele colocava para dormir no quarto destinado aos monges. Tudo com muita simplicidade, tudo com muita pureza, mas sobre tudo isso, com um desejo muito grande de ser, não é, acolhedor para todos. E isso é maravilhoso, porque isso não é comum. Definitivamente não é comum. O monasticismo cristão, ele surge como uma tentativa de muitos cristãos de se desvincularem daquilo que muitos entendiam ser uma secularização do espírito cristão ali no século V, né? O cristianismo ele vai se tornando meio que oficial dentro do Império Romano a partir do século IV, do século V, e muitas pessoas entendiam que aquele espírito, né, extraordinário da adesão cristã estava se perdendo, porque ele foi se tornando mainstream, foi se tornando, né, parte da sociedade romana. E muitos cristãos começaram a se deslocar para áreas isoladas para tentar viver uma vida como a igreja antiga. Isso era o primeiro movimento daqueles que queriam viver sós com Deus, né? Com o passar do tempo, a estrutura da igreja imperial foi abarcando esse movimento, e aquilo que era uma tentativa de escapar da sociedade imperial cristã acabou se tornando parte da estrutura da igreja, e o monasticismo então se tornou parte de uma formulação hierárquica, institucional, e elevado até uma condição das coisas mais importantes da vida da igreja. E nesse sentido, as características da institucionalidade presentes na igreja das cidades também passou a acontecer no monasticismo, sobretudo quando o status monástico passou a ser muito mais elevado e os bispos passaram a sair do clero monástico. Então, o monasticismo passou a ser mais uma coisa daquela sociedade imperial cristã. E esse espírito, né, de simplicidade, de humildade, de base espiritual de ser parecido com Cristo, foi se tornando escasso também no monasticismo, como foi se tornando escasso no resto da sociedade cristã, não é? Não estou querendo dizer aqui que não houvesse moralidade, boas coisas, fé, devoção, piedade, não é isso. Mas esse caráter diferencial, não é? De ter uma identidade que faz você se identificar com o Senhor, isso se perdeu muito com a consolidação, né, da normalização do cristianismo como a forma de ser da cultura predominante. Isso não aconteceu só com o cristianismo, aconteceu com todas as grandes religiões, né? Elas vão se tornando uma parte da cultura geral. E com o passar do tempo, a instituição religiosa ela passa a ser uma coisa um tanto quanto desapegada desse senso de extraordinário. Então, quando há esses indivíduos que continuam vivendo esse senso do extraordinário em qualquer religião, isso é sempre muito notável, né? Eu lembro que eu era diácono da igreja ortodoxa e era uma pessoa assim muito empenhada em ser um bom diácono, em ser um bom cristão ortodoxo, em ser um bom ministro religioso, em ser um bom catequista, um missionário e tudo mais.
mas a minha visão ela era muitas vezes um tanto quanto endurecida, um tanto quanto rígida. E eu procurava muito conhecer os tesouros da espiritualidade ortodoxa, o conhecimento dos anciãos, dos santos e proclamações dos hierarcas ao longo do tempo. Eu era realmente muito engajado, muito interessado. E certa vez eu tinha um blog chamado Cetro Real, que era um blog relativamente importante dentro do ambiente pequenininho da Igreja Ortodoxa no Brasil. Muitas traduções, muitos textos. Né? Eu comecei a fazer o blog ali em 2007. Tinha bem mais de 1000 artigos, muitas traduções mesmo de postagens que não estavam disponíveis. Isso na época, né, antes de termos, né, essa facilidade que temos hoje, inteligência artificial, de traduções e tudo mais, era mais notável. E eu lembro que uma dessas buscas, né, por alimentar o blog e por fortalecer, né, a minha atividade, eu acabei descobrindo uma obscura entrevista de um elder, de um ancião, desconhecido para mim, eu nunca tinha ouvido falar, que foi feita por um rapaz, um projeto meio universitário de filme, que era a entrevista com esse tal ancião Tadeu de Vitovinica. Era uma entrevista, toda ela obviamente gravada em sérvio, mas legendada em espanhol, uma imagem ruim, assim, feito eu acho que em 2 partes. Eu sei que eu lembro muito bem desse dia. Eu fui assistir a entrevista e eu não vou dizer aqui que fiquei maravilhado. É mais do que isso. Foi como se houvesse um tipo de transformação na minha mente. Como se fosse uma água limpando, como se fosse uma lava derretendo. Muitas coisas que estavam presentes no meu senso de correção, no meu senso de pureza da fé, no meu senso de ser bom ortodoxo, ser bom cristão. E foi muito evidente que não era mais possível ser da mesma forma depois de ter contemplado aquela entrevista, de ter tido aquele darshan, em termos, né, mais védicos aqui. Ver, ouvir aquele santo foi para mim muito significativo. Nada mais foi igual depois daquele momento. E por que isso? Porque o ancião Tadeu ele era diferente dos outros grandes baluartes da ortodoxia que eu cultuava e que eu cultivava e que eu buscava conhecer. Ele era manso, ele era humilde, ele era simples, ele era singelo como uma criança, mas uma criança divina. Alguém cheio de pureza, cheio de humildade, mas com profunda sabedoria. Em nenhum momento ameaçador, em nenhum momento hostil, doce, benigno, maravilhoso, cheio de verdade espiritual e sem um único traço de sectarismo. Sem nenhum traço que pudesse nele uma etiqueta do seu orgulho de ser ortodoxo, de ser cristão, de ser sérvio, de ser eslavo, de ser qualquer coisa. Não. Apenas uma disposição profunda de explicar carinhosamente que tudo que devemos fazer na vida é modificarmos o padrão da nossa mente para que possamos reconhecer Deus como nosso Pai amoroso, nós como filhos de Deus, e a nossa vida toda como um serviço de amor ao Senhor. A verdade presente naquela manifestação foi transformadora para mim. E a partir de então eu sempre procurei divulgar os ensinamentos do ancião Tadeu, que eu vejo com grande similaridade, mas grande similaridade com os ensinamentos do meu ideal Sri Ramakrishna Paramahansa. Muito parecido. Inclusive nessa disposição de estar sempre muito aberto para todos e conversar, e falar, e instruir, e iluminar. Sempre com um discurso único, o amor a Deus. Então, o ancião Tadeu ainda não é um santo glorificado pela Igreja Ortodoxa da Sérvia. Eu não acho que isso demore para acontecer, eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas isso não é definitivamente importante.
esse reconhecimento, né? Ele, é claro, tem sua importância, sim, para a vida da igreja, para a vida dos devotos, mas aqueles que tiveram contato com esse maravilhoso Tadeu de Vitovinica sabem que ele é a expressão daquilo que podemos chamar de santo, né? E para mim é um divisor de águas. Então eu, né, durante muitos anos como membro da Igreja Ortodoxa, eu conheci nessa entrevista do Ancião Tadeu, acho que em 2012 talvez. Eu me desliguei da Igreja Ortodoxa em 2017. Durante esse período eu fui sempre muito motivado a trazer os ensinamentos do Ancião Tadeu, e eu acho que eu fiz com que algumas pessoas pudessem conhecer. Eu lembro que uma vez um rapaz tinha um site, um canal no YouTube de traduções ortodoxas, e eu sugeri a ele, falei, poxa, faça essa tradução dessa entrevista do Ancião Tadeu, que é maravilhoso para o português, e ele fez na época, eu fiquei muito feliz. E acho que mais pessoas conheceram. Eu ainda hoje continuo transmitindo, e essa série tem como esse objetivo. O que eu pensei? Pegar 100 ditos do Ancião Tadeu e separar em pequenos grupos e fazer aqui uma reflexão, modesta reflexão, tentando linkar, né, as coisas que eu transmito aqui para um entendimento desses ditos, né, sintéticos, né, aforismos. E eu tenho muita esperança de que isso possa ser positivo mesmo, que possa ser muito luminoso para cada um de nós, e que todos aqueles que não conhecem ainda esse maravilhoso santo vão conhecer os seus ensinamentos. E se uma pessoa assimilar com devoção esses ditos, já vai ter valido a pena, né? Esse é o benefício de fazer um trabalho sem motivações, assim, sem grandes esperanças de sucesso, de popularidade. É porque a gente deixa tudo na mão de Deus, né? Então é isso, meus amigos. Essa será a série. Vamos aqui meditar sobre ditos do maravilhoso Ancião Tadeu de Vitovinica. Que a graça do Senhor possa nos iluminar a ter o melhor coração para perceber essas palavras com entendimento para a nossa vida. Muito bem. O primeiro dos ditos que vamos analisar hoje é uma palavra do Ancião Tadeu que diz: a vida espiritual é noética, que é mais alta que todos os desejos e sentimentos deste mundo. Aquele ponto, né? O que vem a ser a vida noética? O que é isso, né? Como podemos entender essa palavra, né? Vida noética refere-se a nous, né? Nous é um termo grego que compreende-se assim como aquela capacidade além da racionalização do intelecto. Ou seja, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento, não é? A nossa percepção mais profunda. Fala-se muito de iluminação do nous, revelação, manifestação disso que está além do intelecto, de nossas maquinações, de nossa compreensão analítica do mundo. Então, quando ele diz que a vida espiritual é noética, ele está querendo dizer que a vida espiritual está além da educação, está além das formulações, está além das tradições, não é? Das regras e marcas desse mundo. Como que você pode alcançar essa vida noética? Se você se aprofundar no mergulho em vida espiritual. Esse conceito é muito trabalhado pelos monges exicastas, aqueles que cultivam exíquia, cultivam a beleza do silêncio, da vida interior. Trabalham muito a capacidade de se conectar com o Senhor através da oração do coração, oração de Jesus, repetição do santo nome de Deus. Então você vai além da racionalização do cotidiano. Na perspectiva védica, né, nós temos a ideia das divisões da mente, né, manas, buddhi, ahankara, o senso do eu. Manas, por exemplo, é a parte da mente analítica, né, que lida com o cognitivo.
E Budi seria mais o intelecto, aquilo que define as questões. Não é? O nous seria além dessas percepções. Não é? Então, a vida noética significa dizer que a vida espiritual é uma vida interior. A vida espiritual não é exatamente a regra religiosa. A vida espiritual é além disso. Eu vejo uma conciliação grande dessa perspectiva do ancião Tadeu, da lógica, né, do nous, que é muito próprio do cristianismo ortodoxo, com os ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa, que falam da busca pelo desenvolvimento do ego maduro. Sri Ramakrishna lidava com muitas pessoas que eram de tradição Advaita e sempre falavam muito da eliminação do ego, da destruição do ego como caminho para a salvação, caminho para a libertação, caminho para a moksha. E Sri Ramakrishna não ia por esse caminho. Ele dizia, não se trata nunca de destruir o ego, mas sim de elevar o ego. O ego precisa amadurecer. Arrancar o senso do eu problemático é o eu imaturo. É o eu que se prende às limitações egoísticas da vida do fulano, do ciclano e da beltrana que momentaneamente achamos que somos. Mas se você disser para você que o seu eu é o eu do Filho de Deus, é o eu do servo de Deus, esse eu, ele é positivo. E você não vai se livrar dele. Você sempre terá um eu. Então, o profundo da coisa é você buscar a devoção. É você buscar a vida interior. Para que você, então, possa desenvolver esse ego positivo. Isso é, para mim, a compreensão de que a nossa espiritualidade, ela não é nem o formal, externo das coisas que fazemos em virtude da cultura na qual fomos criados, e nem é uma tentativa confusa de abstração de todo senso de individualidade. Não tende-se a isso. Tende-se a elevar a nossa compreensão do eu através de um aprofundamento para dentro, para o coração. Né? Então, a vida espiritual é noética, que é mais alta que todos os desejos e sentimentos desse mundo, é muito importante essa compreensão. Sobretudo dentro do cristianismo, eu acho, né? Que tem uma forma de compreender a espiritualidade muito mediada pela identificação que você tem com a sua filiação religiosa, com a igreja. O ancião Tadeu, ele era um membro da igreja ortodoxa, era um monge, era um arquimandrita, mas ele sempre estava enfatizando que o cerne da questão não era isso, mas sim o profundo envolvimento que você tem com o Senhor no seu coração. O segundo dito que vamos analisar hoje é: o principal na vida espiritual é manter seu coração em paz. Isso é muito importante, não é? Nós vivemos sempre num mundo em movimento, um mundo em transformação. E a transformação leva a crises, leva a desafios, leva a instabilidade, não é? É assim na nossa vida individual, a gente tem as várias fases da vida e cada fase exige uma adaptação, né, ao novo período. Nem sempre é muito fácil. A gente tem as transformações do nosso tempo, né, na nossa sociedade, que às vezes são muito abruptas, não é? Nós muitas vezes não estamos preparados. E existe as transformações também na relação que nós temos com as outras pessoas, não é? As transformações na vida dos outros que nos afetam. E como estamos muito agarrados, né, ao senso do eu imaturo, nós ficamos muitas vezes tensionados, amedrontados, temerosos. E tentamos conciliar isso com a nossa identidade espiritual religiosa. Qual é a maneira que nós lidamos com isso? Nós estamos sempre muito aflitos, esperando que Deus nos mostre um caminho para escaparmos dos problemas que costumeiramente surgem diante de nós. Não é? Nós podemos perder a fé porque aconteceu uma desgraça, porque tivemos uma grande perda. Não é? Ficamos magoados com Deus porque as coisas se tornaram muito difíceis.
estamos com medo. E aqui o ancião Tadeu está dizendo que o principal na vida espiritual é manter seu coração em paz. O que isso nos diz? Nos diz que por qual razão vamos manter o nosso coração em paz se está tudo em guerra? Porque nós somos rendidos a Deus. Porque primeiro nós sabemos que nós não somos isso que está aqui nessa transitoriedade. Nós devemos saber que esse não é o nosso lar. Que as coisas que constantemente nascem, crescem, morrem, não têm a ver com a realidade de fato. E que nós não temos poder sobre nada. Nós estamos na mão de Deus. Isso deve vir para nós como paz, porque nós estamos na mão de Deus. E Deus é bom, Deus é compassivo, misericordioso, Ele é nosso Pai. Somos parte dele. Então, Sri Ramakrishna Paramahansa dizia: devemos ser como o filhotinho do gato. O filhotinho do gato. A mãe gata pega o gatinho pelo pescoço e coloca ele lá em cima de uma mesa. E o gatinho fica ali um tempo, depois ele começa a ficar um pouco amedrontado, ele começa a miar, miau, 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 miau. E, com o tempo, de acordo com o miado do gatinho ser muito forte, a mãe gata vem, o carrega para um lado e ele fica tranquilo. Em nenhum momento ele teve qualquer esperança em outra coisa que não fosse a sua mãe gata. Thakur Sri Ramakrishna dizia que é esse tipo de consciência que nós devemos ter. Não é? E manter o coração em paz é isso. Confiar que temos uma mãe, um pai, que cuida de nós, a despeito das vicissitudes do mundo. Não é? O terceiro dito do ancião Tadeu é: o Senhor olha para o fundo do coração, seus desejos e aspirações. Muitas vezes, né, a gente faz um julgamento das pessoas, até mesmo um auto-julgamento da nossa vida. E nisso também nós nos desvinculamos muito desse senso noético da vida e dessa rendição ao Senhor. Saber que o Senhor olha para os nossos corações pode ser temível se temos insegurança conquistada nos nossos corações. E isso nos remete à ideia original, né? De que tudo é primeiro cultivado lá no coração, onde o Senhor está vendo. Está vendo onde estão os nossos verdadeiros desejos, sentimentos, vontades, buscas. Muitas vezes, então, nós pensamos, né, no modo tradicional, religioso, de cultivar uma relação com Deus, né? Seguimos os preceitos, cumprimos, né, com as formulações, né? Recebemos os sacramentos, nos confessamos regularmente, temos nossas práticas e pensamos que isso nos deixa em dia com o Senhor, mas o caso é que o Senhor vê o que está nos nossos corações. Não é muito sobre o que escrevemos na internet, do que gravamos num vídeo, do que falamos com as pessoas, mas é o que está no nosso coração. Nós podemos ansiar por coisas que nós nunca vamos dizer, mas o Senhor conhece todas elas. E o Senhor realiza aquilo que desejamos no fundo do nosso coração. Então, o que isso nos faz pensar? Que se de fato queremos união com Deus, queremos conhecê-lo, devemos cultivar no fundo do nosso coração nesse desejo. Não é? Sri Ramakrishna dizia sobre o cantar o nome do Senhor, ele dizia: é muito importante, mas perde sua força se no fundo do seu coração você não tem esse desejo, esse anseio. Então devemos atentar para isso, né? Que mais devemos cuidar, mais do que se temos uma tradição religiosa que diz que o nosso cabelo deve ser assim, um assado, que devemos colocar uma marca na testa, que devemos cortar a barba ou deixar a barba, colocar um véu, colocar uma saia, uma calça, uma roupa preta, branca, azul, cinza, comer isso, não comer aquilo. Nada disso terá grande valor, terá importância, se no nosso coração não existir um profundo desejo por ter anseio por Deus. Não é? O Senhor olha para o fundo do coração, seus desejos e aspirações, para o fundo do coração, para o mais profundo. Não é?
O outro dito que vamos meditar hoje é: devemos retirar planos e desejos mundanos do coração, e somente então, junto com o Senhor, poderemos sinceramente amar nosso próximo. Muitas vezes, né, temos isso. Queremos fazer coisas boas para o mundo. Queremos mudar o mundo. Sri Ramakrishna lidava com muitos transformadores do mundo, né, no seu tempo, e ele dizia para todos eles: o mundo é assim tão pequeno. Primeiro conhece Deus. Depois, se você ainda tiver vontade, vai mudar o mundo. Não é? Ele dizia: se você tiver a visão do Senhor, você dirá o que para ele? Ó Senhor, me ajude a construir um hospital. Não. Então Sri Ramakrishna dizia que os nossos planos e desejos mundanos no coração muitas vezes são confundidos como Karma Yoga, aquele modo de se unir a Deus através da ação. Mas dificilmente estamos fazendo isso sem um desejo egoísta de sermos reconhecidos, de sermos laureados, não é? Estamos fazendo pelos nossos próprios gostos e estamos entendendo que são vontades para o próximo. São desejos altruístas. Quase sempre não é assim, porque se não conhecemos Deus, como teremos purificado o nosso arrancar, o nosso senso do eu? Como teremos o desejo altruísta se não temos ainda o ego maduro? Não é? O ego do devoto, o ego do servo. Então devemos retirar planos e desejos mundanos do coração. Eu dizia, né? O ancião Tadeu queria muito ir para o Monte Athos. Então ele fez os seus arranjos, ele fez as suas conversações, ele viajou, ele saiu da Sérvia, foi até a Grécia, foi até aquela península, né, de monastérios, o Monte Athos. E as coisas não deram certo lá. Ele não sentiu o amor lá. Ele não sentiu-se querido lá. Ele foi repelido lá. Ele viu inveja lá. Mas ele não pensou que eram invejosos, que eram malvados, que eram ignorantes, que eram racistas, que eram... Não. Ele pensou que ele tinha feito, né, seus próprios planos e desejos mundanos do coração. Então isso não deu certo, né? Somente então, junto com o Senhor, poderemos sinceramente amar o nosso próximo. Então esse é o ponto. Quando você conhece o Senhor, você pode ver o Senhor nos outros, né? Já viu isso? Deus está em tudo. Mas isso é só da boca para fora. Se conhecemos o Senhor, vamos poder vê-lo sempre. Mas como é possível conhecer o Senhor se não temos anseio por Ele? Anseio ardente por Ele. E aí, retira os planos e desejos mundanos do coração. O Senhor não vai nos prender se nós queremos as coisas desse mundo. Ele vai nos permitir, dentro do tempo certo, que nós possamos alcançar todas essas coisas. Mas isso estamos perdendo tempo no parque de diversões do mundo, não é? Há alguns dias atrás, a minha filha, depois das orações da noite, né, tínhamos lido o Evangelho de Sri Ramakrishna, e nas leituras em casa, né, eu leio o Evangelho de Sri Ramakrishna, está mais à mão, né, enfim, é uma ótima tradução, é muito maravilhoso o Evangelho de Sri Ramakrishna. E nós sempre antes de dormir fazemos a leitura e depois repetição do nome do Senhor. E ela terminou, ela estava em lágrimas e dizendo: "Oh papai, eu tenho tantos desejos de fazer coisas na vida, de fazer um livro, de ter minha profissão, de ter minhas coisas. Será que isso é errado? Será que porque Sri Ramakrishna tinha dito, né? Devemos ansiar por Deus, somente a mente pura vê Deus." E eu dizia para ela: "Não, filha. O talento que você tem para desenhar é de Deus. Nós estamos aqui nesse prédio, nessa casa. Esse teto não caiu ainda porque teve alguém e construiu esse apartamento com talentos. Então, esse mundo é sustentado pelos desejos do mundo, então não tem problema. Esse mundo todo é a Prakriti, vindo da Shakti do Senhor. Mas devemos saber que para ver o Senhor, precisamos querê-lo mais do que tudo. E é isso que não devemos nos enganar, não é? Por fim, o último dito que vamos mensurar hoje, e eu espero de todo o coração que essa pequena reflexão sobre essas palavras tenha sido positivo, seja positivo para cada um de vocês que assistem, é o dito do ancião Tadeu,
que fala assim: a comunhão com Deus é o estado espiritual normal. Maravilhoso, né? Isso nos remete à ideia de que nós somos anchas, partes do Senhor. Nós somos luminosas partes do Purusha Supremo, da Suprema Pessoa. Nós somos pessoas espirituais porque somos parte da pessoa primordial. Então a comunhão com Deus é o que somos. Veja que profundo. A comunhão com Deus é o estado espiritual normal. Ou seja, não é que vamos alcançar isso, nós somos parte do Senhor. O problema é que estamos encobertos. Encobertos por todas as camadas de fulano, ciclano, beltrano, branco, negro, homem, mulher, europeu, africano, sul-americano, esquerda, direita, isso, aquilo, não é? Que configuramos como nossa identidade e esquecemos que somos parte do Senhor. Então, o ancião Tadeu de Vidofini está dizendo: a comunhão com Deus é o estado espiritual normal. Somos destinados a descobrir isso. É uma revelação da nossa real natureza. E eu acho que isso é muito importante para considerarmos, né? Muitas vezes na nossa vida nós pensamos assim, né? Aqueles são demônios, aquelas pessoas são malvadas. Nós mesmos podemos pensar: sou tão falho, sou tão negligente. Eu nunca vou chegar ao padrão desses santos maravilhosos que eu ouço dizer que tiveram experiências espirituais, samadhis, porque eles são de outra natureza. Sri Ramakrishna falou, né, os 4 tipos de alma. Então talvez eu seja uma alma eternamente atada. O ponto aqui é que nos ensinamentos de Sri Ramakrishna isso é evidente também. Ele diz, né, todos alcançarão o conhecimento de Deus, todos. Ele diz: cedo ou tarde todos vão receber o lanche da mãe. Pode ser que seja no café da manhã, pode ser que seja no almoço, pode ser que seja no lanche da tarde, pode ser que seja na janta, pode ser que seja na ceia, mas todos vão receber. Isso significa dizer que é a nossa condição natural. Então, todas as vezes que estejamos desanimados, devemos pensar nisso. A comunhão com Deus é a condição natural. Então, se estamos longe disso, só devemos trabalhar para retirar, né, as camadas que nos impedem de experimentar essa relação que é a nossa própria condição existencial, não é? Existimos eternamente. É claro que eu não existo eternamente como Marcelo, que nasceu em 1977 e em algum momento desse vai desaparecer. É claro que não, é isso. Mas o que está, não é? Por detrás, o que é essa vida que é tão evidente que é eterna, não é? Nós estamos o tempo inteiro cercados da morte, mas a morte parece tão estranha para nós. Por quê? Porque ela não é real para quem nós realmente somos. Ela é real sim para o personagemzinho que estamos vestindo aqui, não é? Esse personagemzinho não tem comunhão com Deus, mas o que nós somos é a nossa própria condição. Nós somos parte do Senhor. É isso, meus queridos amigos. Foram 5 ditos. Vamos então seguir assim nessa série. Deve ter uns 20 vídeos. Vamos meditando nessas palavras abençoadas. E vamos tentando trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, no sentido dessas reflexões. Eu tenho certeza que é um exercício muito positivo, não é? A comunhão com os santos, né? Sadhusanga, não é? Sadhusanga, Sadhuseva, Nama, Guna, Kirtana. Companhia dos santos, servir os santos, cantar os nomes e as glórias do Senhor. Esse é o caminho para a vida espiritual, não é? Quando eu vi aquela entrevista do ancião Tadeu, eu tive essa experiência de Sadhusanga. Na distância daquela gravação, mas é a graça que Deus nos permite através desses meios, né? Então aqui, evidentemente que eu não sou desse quilate, mas nós estamos falando sobre esse maravilhoso santo. Nós estamos falando sobre esse maravilhoso ensino. Nós estamos meditando sobre o que existe de mais elevado no pensamento. E nisso estamos juntos aqui reunidos. Então estamos nesse Sadhusanga também, por tabela, né? Então vamos tentar fazer disso uma experiência, não é?
ter esses espaços, esses momentos aqui de reflexão como muito especial, nota do nosso dia, da nossa semana. E assim vamos crescendo em anseio, em entusiasmo. Cada vez ficará mais difícil não passar horas meditando sobre esses assuntos. E isso é com certeza um sinal de que alguma coisa em nós está mudando também. Tá bom, meus amigos? Então, até a próxima semana. Esses vídeos devem ser postados às quintas-feiras. Se Deus permitir, sempre que não houver algum problema, eu vou tentar seguir essa programação até que ela termine e uma outra série substitua, mas ela vai estar sempre aqui disponível para que os amigos possam visitar, contemplar, meditar e crescer, pela graça de Deus, nesse bom espírito. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.